Noticiário Macaé, vai conversar conosco. Muitos temas palpitantes, relevantes, muita coisa acontecendo. Macaé, obrigado por atender nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você, José, e obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. O Nicolau, eu fiz questão de convidar o Macaé, você sabe bem disso, né? A gente sempre troca ideias e tal, porque ele está aí atuando bastante, principalmente na questão do polo industrial de Cubatão, São Vicente também, na situação difícil dos funcionários das empresas de economias mistas, e também dá para fazer um paralelo interessante entre a crise e o comércio, né, que a gente tanto debate. Boa noite aí, primeiramente, aos nossos telespectadores. Boa noite, Zé. Boa noite, Macaé. Obrigado por ter aceito o convite aqui do CDL TV. É verdade, Zé, o que você falou. A construção civil, as indústrias do polo petroquímico, todas estão retraídas e desempregando bastante. E é o que nós vamos falar aí sobre o número de desempregados que nós temos e de pessoas que estão buscando aí uma vaga para poder sobreviver e sustentar suas famílias. Agora, Macaé, fala um pouquinho do Sintracomas. Ele atua nas 9 cidades da região, né? Quantos filiados vocês têm, mais ou menos? Hoje o Sintracomas atua na nova cidade das regiões, né? Nós já representamos a construção civil, mobiliários e a montagem industrial, né? Da Baixada Santista. E filiados, nós temos poucos filiados. Agora, cadastrado na nossa entidade são 35 mil. Até pela crise, eles não conseguem pagar a filiação, né? Entendo. Então, mas nós temos cadastrado 35 mil e hoje, infelizmente, ainda temos 40 mil trabalhadores na base territorial. Agora, Macaé, vamos falar primeiro de Cubatão, que até está ocorrendo a greve, como disse, da empresa de economia mista. A Cursan não é a primeira greve, não é, que acontece em relação ao não cumprimento das obrigações com os trabalhadores, mas queria que você usasse a Cursan para contextualizar o que acontece em Cubatão. Você dizia fora do ar que a questão da Usiminas ela ganhou muito espaço na mídia, até pela importância e pela perda que tiveram de não produzir mais aço. Mas como é que você entende a situação de Cubatão? Ela é grave? Há outras empresas que têm uma situação melhor? Como é que está esse cenário? Cubatão, nesse cenário agora, Cubatão não está desenvolvendo uma política mesmo industrial, né? As empresas que estão lá estão com uns quadros bastante reduzidos, até que são bastante empresas. Agora, porventura, vê essa avalanche aqui, foi do caso da Usiminas, mas agora está estancado, né? Há uma expectativa dela ter um crescimento, não é agora, mas tem algumas empresas, né? interessadas, né, na Usiminas. Algumas empresas interessadas de investir, de assumir para o investimento, né? E a expectativa, né? Até para os munícipes também, tanto para Cubatão como para a região, né? Porque ela também é muito importante que ela emprega, né, na região. E Cubatão, mesmo assim, né, o impacto foi grande, mas há uma situação. Tudo que se fala em relação a Cubatão, aí se coloca a Usiminas na linha de frente. Olha, após o que aconteceu na Usiminas, o impacto foi grande. Obviamente, foi grande tanto para Cubatão, mas para toda essa região da cidade, porque acomoda todos os trabalhadores, né, da nossa região, né? Mas não é tanto o que se fala, até porque Cubatão ainda existe, mesmo com toda a dificuldade, 23 indústrias, 55 empresas que prestam serviço no cenário de Cubatão. Só que não há, assim, nesse primeiro momento, porque está parado o país todo, é sabido de todo mundo. Então não há um investimento maciço, pesado, para que as indústrias tomem mais um salto de qualidade, porque todo mundo fica na expectativa do que é que vai acontecer no país para poder investir. Essa que é a real. Era igual a sensação quando houve aqui, há 2 anos atrás, que dizia, olha, Santos, aqui vai ser a 8ª maravilha do mundo, né? Tem um pré-sal aí e tal. Todo mundo queria vir para cá. Todo mundo queria vir para cá e isso aqui, os imóveis cresceram, foi um boom violento e na verdade, não era nada disso, né? Porque aí já havia uma desconfiança, né, naquele tempo. E algumas pessoas que eu conhecia, eu falava, olha, se realmente vai acontecer o que estão pregando aí que vai acontecer, eu não vi ainda ninguém falar que os tanques Carajás
já ia começar a construir. Qual era o local que ia construir? Porque você tem que destapar o gás lá, você tem que armazenar em algum lugar. E não tinha essa conversa, né? Eu falei, tem algo errado aí, né? Eu sei que muita gente ganhou dinheiro nesse negócio e terminou não dando em nada. Muita gente perdeu dinheiro também. E muita né? gente perdeu dinheiro também, né? Porque tem muitos prédios aí que foram né? grandes construtores né? e investidores fizeram lajes corporativas e os valores diminuíram bastante mesmo. Pessoas compraram salas comerciais, né, que construíram. Exatamente. A prova é que era 3 torres, né, da Petrobras, só construíram uma ali na saída, e o hotel também, aquele hotel de luxo, né? Ibis ali de luxo, que era para... E não deu em nada, que era para os grandes empresários virem ali para negociações, né, para fazer as grandes negociadas. Agora, Macalé, você tem muitas frentes de trabalho, até infelizmente, pela necessidade, a crise, ou no cumprimento de obrigações com os trabalhadores. Como é que está a situação da Corsã hoje, dos funcionários em greve? Alguma evolução no quadro? O que você vislumbra? Olha, na Corsã há bastante dificuldade, né? Porque a própria prefeitura, que é a tentora, né, da Corsã, 99,9% aí que é dela, a Corsã só presta serviço para a prefeitura, não presta para outro segmento da sociedade, só para a prefeitura. E a prefeitura, na sua dificuldade, né, o lençol está curto, puxa aqui, puxa ali, uma hora paga os médicos, outra hora não paga os médicos, paga as merendeiras, outra hora paga o pessoal da vigilância, aí deve 2, 3 meses, aí os prestadores de serviço e os que fornecem, esses nem pensar, já está fazendo aniversário para receber, né? Então, é muito complicado ali a cidade de Cubatão. Eu não sei o que está acontecendo, porque não era para estar naquele sentido. Cubatão é uma das primeiras cidades em arrecadação. Você acha que é problema de administração da prefeita? Aí tem essas confusões todas. Por exemplo, nós tivemos agora o julgamento da Corsã, que foi database. A Corsã nem compareceu no tribunal e nem mandou representante no tribunal. Eu achei isso um absurdo, nunca vi acontecer isso. Olha, eu milito há muito tempo aqui no movimento sindical, antes do movimento já era militante. Eu nunca vi isso, a pessoa, né? Até fiz uma brincadeira com os colegas, deu WO. Quem é boleiro sabe disso, né? WO. Eu nunca vi, mesmo que a empresa não compareça, mas ela manda um advogado, né, lá representar. Não mandou ninguém. Não mandou ninguém. Então, era 9 juízes, foi 9-0. Né? E determinou e condenou. Né? Condenou ela, mandou pagar os dívidas, mandou pagar tudo. Ainda determinou que só retornasse o trabalho com tudo pago. Agora, Macalé, você acompanha, a gente comenta muito também, no dia a dia jornalístico, aqui também nós temos programa de rádio, o quanto essa crise afetou a construção civil. Como é que você vislumbra essa situação no Brasil? Já existe uma tendência, uma sinalização de reversão desse quadro? Ou a construção civil ainda vai ter mais perdas? Olha, a construção civil, na prática, quando a construção civil está em alta, todos estão em alta, porque vem em cadeia, né? A construção civil está em alta, todo mundo se favorece ali e ganha. Mas no momento desse, e quando a construção civil está em baixa, que o desemprego é assolado, como nós temos hoje, nós estamos quase 11 milhões de trabalhadores desempregados. Esses 11 milhões, mesmo quando você assim, sai todo mundo de São Paulo. São Paulo virou um vazio, são 11 milhões, exatamente. Né? É a cidade de São Paulo desempregada. Né? Então, a construção civil, nós estamos hoje com, só do setor da construção civil, 1 milhão de trabalhadores desempregados do setor da construção civil. Né? Hoje, nós ainda, a nível nacional, nós temos 3 milhões, mas estamos com 1 milhão do setor da construção civil. Então, foi uma queda muito grande, estrondosas. Muito empreendimento parado, muitos prédios, estrada, muita coisa parada. Eu não precisava de muita coisa para o país dar uma alavancada. Só dizer assim, olha, termina o que não foi feito. Então, o país, maravilhosamente, ele tomava um rumo e tal. E nós estamos aguardando isso e cada dia que passa, as coisas vão ficando pior, as coisas não tem uma expectativa se vai ter um certo... Tem que melhorar, alerta, né? Tem que melhorar, né? Eu sou otimista, sabe? Eu estou ali. Está torcendo, a prova é que eu estou agora... Você vê que na China, a China teve uma redução de crescimento de 12% para 8,5%, não foi isso? Se eu não estiver enganado, em um ano. Houve uma baixa no crescimento, mas 8,5% se o Brasil crescesse. 2%. Estão dizendo que vai crescer 2% ano que vem, mas sei lá, viu? Agora, a construção civil é a máquina que move todos os países, em todos os lugares,
porque a construção civil é que gera um número muito grande de empregos. E nós tivemos uma expectativa, né? Quando você tem uma expectativa boa e ela não acontece, aí tem como se fosse quase uma depressão, né? Que nós estamos passando nesse momento. Mas eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e tentar resolver essa situação. Eu acho que o Michel Temer aí tem uma dificuldade muito grande pela frente. Se tomar as medidas corretas, eu acho que o país volta a crescer. Porque eu sempre falo isso, né, Zé? Quanto menos o governo põe a mão, interfere na vida dos empresários, melhor as coisas acontecem. Então, espero que... Eu sou otimista, o Zé sabe disso, e o país tem que melhorar, porque a gente não pode ficar falando só de coisas ruins. O Macaé, o que você percebe dessa mudança de governo, agora o Michel Temer efetivado? Você acha que vai haver uma reação do cenário econômico? Acredito que sim, porque era turbulência, porque na prática os grandes empresários estavam aguardando o que poderia acontecer no país. Agora está resolvido, porque ninguém vai colocar seu dinheiro ali numa coisa incerta. Então, a expectativa, com certeza, dos empresários é dizer, olha, o cenário mudando aqui, então, né, porque mesmo que ele venha ter lucros daqui a 5, 6 anos, mas ele sabe que ele está pregando o dinheiro dele num empreendimento que ele vai ter retorno. Agora, ele desconfiar que ele vai colocar a grana dele lá e não vai ter retorno, é melhor ele colocar na aplicação e vai ver tranquilamente, e aí vai viajar, não vai esquentar a cabeça, né? Agora nós esperamos, sou muito otimista também nesse particular, que ela tome o rumo mais rápido possível, porque o país não aguenta mais. Nós estamos sufocados. Nós, na prática, hoje, nós estamos na UTI, precisamos vir para a enfermaria. Essa que é a realidade do quadro que se inspira hoje no país. Então, você estava me falando fora do ar também que o fluxo, a frequência de trabalhadores desempregados indo a essa área do sindicato é muito grande, né? Você já tinha presenciado algo assim? Ou está dentro da média das épocas de crise? Como é que você avalia? Olha, eu vou te falar, nós já passamos por várias crises, muitas crises, mas essa para mim, é das piores crises que nós estamos atravessando. É que a última sempre é pior, né? A gente está no meio dela. No meio dela. Né? Nós tivemos um embate violento lá atrás, na época do Collor, né? Quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo e só dispensou só R$50, né? Aquilo ali 50 cruzados, né? 50 cruzados, que hoje seria R$50 na poupança lá do povo. Então, aquilo foi uma confusão violenta. A gente do sindicato, nós dormíamos na porta do banco, que era fila de trabalhadores, e nós ali toreando para o cara conseguir receber o pagamento dele, conseguir receber rescisões. Foi uma loucura naquela. Mas esse ano é que está pior. E nunca, essa situação sempre vai no sindicato e tal, mas é uma situação tão violenta que a gente, é a primeira vez também no nosso cenário, de ter a média de 600, o mínimo quando tem 400 trabalhadores no sindicato. Isso todo santo dia está lá na porta do sindicato. Se aparece 10 vagas, até porque ninguém quer mais por sindicato, quer tudo ser ali pelo sindicato. Então, aparece 10 vagas, tem 600 pessoas querendo aquelas 10 vagas. Então, agora você imagine a loucura para você administrar isso. Né? E todo mundo desesperado. Então, vai pela necessidade, que tem mais filho, quem paga aluguel. Então, você tem que ainda fazer toda essa triagem. Uma triagem que não é fácil. Triagem, né? E, além da triagem, a qualificação do camarada também. Isso aí que eu ia tocar na qualificação. Com a qualificação dele, né? Para ele poder ter aquele posto. Então, é uma série de coisas que você tem que fazer, e não é só dizer assim, olha, está desempregado, o emprego está aqui, você vai lá e tal, não. Tem uma triagem também nesse sentido. Agora, o sindicato não busca outras alternativas em relação à mão de obra, de qualificar o pessoal para poder fazer outra coisa, não ser aquilo só que ele faz? Não, mas nós, para você ter uma existe dificuldade, existe resistência do empregado em relação a isso? Não. Para você ter uma ideia, nós temos uma escola de qualificação profissional no sindicato, né? Desde 2002. Nós já estamos 14 anos. E nós qualificamos esses trabalhadores para o mercado. E nós classificamos, damos esses cursos e qualificamos esses trabalhadores pela necessidade do mercado. Não fazer cursinho por fazer, tem uns cursos aí que aparecem aí, e aí a gente não entra nem no mérito. Não é? Nós temos outros cursos de drywall, de ar-condicionado, de elétrica, comandos elétricos. Por que falta esse tipo de mão de obra? Eu não sei, pode ser impressão minha, mas que nem você falou drywall, né, que é o gesso, né, cartonado.
o ar-condicionado. Às vezes chega a época de verão, ou chega a determinadas reformas, pequenas, às vezes, em residências, e a gente vai procurar esse tipo de mão de obra, a gente não encontra. Exatamente, por isso que é uma falta no mercado, captação de luz solar, elétrica, nós temos esses cursos todos. Não é? Mas qual é a dificuldade que você sente? Porque nós lá na CDL, nós qualificamos também, temos parceria com o Sebrae, e nós também temos dificuldade de formar turmas. Sabe uma mão de obra aqui que achava que não tinha e de repente os empresários falaram assim, olha, você tem que fazer essa mão de obra porque não tem. Montador de imóveis. É a maior dificuldade de você encontrar aqui montador de imóveis. Mas então, por um lado, Né? você vê só a incoerência, Macaé. Por um lado a gente fala de desempregados todos os dias batendo a sua porta, querendo emprego. E por um outro lado a gente fala de algum tipo de mão de obra que as pessoas não buscam. Você não acha que é meio incoerente isso? Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas nesse sentido? Não, até porque no nosso sindicato, eu estou com uma turma para se formar, já tem gente na espera, para fazer todos esses cursos que nós apresentamos lá. Já tem um público de espera, entendeu? Então, é dinâmica. Ali de cada 2 meses e meio são 90, 100 trabalhadores que a gente E eles forma. querem formar a turma, e eles querem. E querem formar. E alguns que estão se formando, eles já querem participar de outros. Por exemplo, tem o eletricista, comandos elétricos. Eles já querem participar. Olha, tem lá de ar-condicionado. Ele quer fazer o curso de ar-condicionado. Então, aquilo vai girando. E fora as outras pessoas também, que vai trazendo o público. Eles mesmos trazem os próprios alunos. Falam, lá no sindicato tem isso, é bom, vamos fazer. Né? Então, e a gente vai preparando essa para o mercado, pela necessidade do mercado. Né? Porque às vezes tem cursos que não vale a pena você fazer, porque só é perca de tempo. Não vai ser absorvido no mercado. Agora, Macaé, outra questão que está em pauta agora nas mudanças propostas pelo Michel Temer e a equipe econômica é a revisão da CLT. Né? E se fala em terceirização ampla, não só para as atividades fim, mas para as atividades, aliás, você não pode terceirizar a atividade fim, a atividade meio. Só a atividade meio. Atividade meio. Vem uma mudança por aí. Como é que você entende? Porque muitos empresários têm a leitura de que isso vai facilitar a contratação dos trabalhadores por uma rigidez menor na CLT. Como é que você pensa essa questão? Vai depender do como ele vai formalizar essa CLT, né? Se for do jeito que querem formalizar o INSS, aí fica difícil, né? Vai depender muito. Porque, obviamente, é igual, por exemplo, nós temos uma mão de obra nossa dentro da Uzi Minas. Então, nós somos meio. Nós fazemos a manutenção. Manutenção e montagem. Nós não construímos aço. Então, o aço é com eles. Então, é deles. Isso é exatamente, o fim, atividade né? fim, exatamente. Então, no nosso caso é a mesma coisa. Agora, como vai flexibilizar isso? Tal? Você não pode precariedade o trabalho, né? Ser uma coisa dinâmica. Agora, teremos que saber como é que ele quer fazer essa flexibilização. Né? Porque, às vezes, também as pessoas aproveitam o momento, né, a situação, né, para ganhar vantagem. Né? Enquanto a coisa está ruim, é melhor para alguém, né, para se dar bem. Né? Então, tem que estar muito atento para esse tipo de coisa. Mas pode ser a discussão é saudável. Válida. É válida e é saudável. Não revogar todos os direitos, mas o Nicolau, como empresário, a gente debate também muito a respeito disso, que eu queria que você falasse também dessa perspectiva de terceirização. Olha, eu acho a terceirização saudável, às vezes, em relação a determinadas atividades. Tem muitas atividades, Macaé, que eu acho que deve ser terceirizada. Como, por exemplo, hoje em condomínios, a tendência é terceirizar para baratear os condomínios, a mão de obra, né? Como às vezes na construção civil, hoje praticamente a construção civil é toda terceirizada, né? O construtor, na realidade, ele não é um construtor, né? Porque o construtor, ele contrata várias empreiteiras, uma para fazer a parte de alumínio, a outra para fazer a parte elétrica e várias... A outra faz gesso. Gesso né? Então, a outra faz a ferragem. Não, queira ou não queira, isso é uma terceirização, né? Porque, na realidade, ele não está contratando funcionários. Ele contrata, às vezes ele faz só mais a parte estrutural, né? E eu sou favorável em alguns setores. Tem setores que eu não sou. Eu acho que em determinados setores a gente tem que ter, tem que ser o funcionário que, por exemplo, na saúde, por exemplo, eu já sou meio contrário à terceirização. Eu acho que no caso das prefeituras, que terceirizam, né, às vezes alguma
algumas mãos de obras, eu sou contrário. Mas nesses setores eu sou favorável. Agora, Macaé, outro tema aqui da Baixada, que até chamou muita atenção, foi a questão da Codesave, né? Que agora mais um movimento que acabou se encerrando pelo cumprimento das obrigações, né? Mas é algo cíclico, né? O que você poderia falar para a gente dessa questão da coleta de lixo lá em São Vicente e os seus desdobramentos? Não, lá em São Vicente, lá na Codesave, na prática, São Vicente em si estava todo muito complicado, né? A situação de São Vicente. Né? Em todos os setores estava sendo prejudicado. As creches, ainda está sendo prejudicado, principalmente as creches. Né? Eu espero que o próximo governante que assuma aquilo lá, pelo menos ele resgate as creches, né? Porque ali é um direito das crianças. Né? Então, está muito complicado. Tem bastante creche que fecharam as portas. Sim, porque é o pessoal que faz o serviço da creche, de atendimento às crianças, tal, as merendeiras, tal. Exatamente, né? E pague, porque... Serviço vital, né? É um serviço vital e tal. E esse pessoal são terceirizados. O salário é um salário um pouquinho a mais do salário mínimo. O cara não tem condições de pagar para esse povo. Então, é muito complicado. Tem que fazer parcerias, tem que resgatar. Porque eu estou vendo um pessoal lá falando que vai construir mais creche para isso, para aquilo. É conversa. Você tem que resgatar o que já está lá, não é? Para tentar depois desdobrar outras coisas. Né? Então, eu acredito que talvez quem assuma lá tenha aprendido com os erros dos governantes atuais e que o faça aquela cidade, que é a primeira do país, uma cidade maravilhosa daquela de São Vicente, está numa situação que se encontra. Né? E por isso que houve toda essa situação de São Vicente. Para você ter os coletores... São Vicente é o maior número de escolas e creches da Baixada Santista. Para você ter uma ideia, nunca aquele pessoal do Catatreco, o pessoal que recolhe aqueles lixos vasculhantes, aquele pessoal nunca paralisado. Mesmo que a prefeitura atrasasse 2, 3 meses, eles sempre trabalharam. Cara, é 8 meses. Porque eu fico pensando como é que... Entendeu? Como é que a pessoa... O cara tem o caminhão dele, ele né? tem... Vendo o efeito, ele tem família, ele tem um caminhão dele para poder fazer a manutenção, tem tudo. Tem as máquinas para o cara fazer a manutenção. Ele sem grana, como é que ele vai fazer? Então então aquilo ali virou uma bola de neve. Começou pelos funcionários, que são 1.400, não pago aqui hoje, não pago amanhã. Então, é aquela velha história do lençol curto, ele puxa aqui, paga hoje para os médicos, no mês seguinte tira dos médicos, paga aqui, aí tira do outro, e vai assim. E nós não sabemos, porque é uma coisa incrível, porque é a 14ª cidade em arrecadação do estado de São Paulo. Nós estamos no universo de 645 cidades. Né? Ela é a 14ª, e daí? Por que essa situação? É igual Cubatão. Né? A pergunta é, por que Cubatão está vivenciando uma situação dessa tão ruim, né? E era uma das... Falta de gestão. A maior arrecadadora. Né? Que hoje o aspecto mudou bastante, com a lei de responsabilidade, as cidades hoje não podem se endividar mais para outra gestão. Então, quando chega no final de uma gestão, que nem terminando o mandato agora de todos os prefeitos, eles estão todos sem dinheiro, porque eles não podem se endividar, pegar dinheiro emprestado, abrir financiamento, coisa que acontecia antes daquela lei do Fernando Henrique. Então, eles deixavam a dívida para o próximo, e hoje eles não têm. Então, eles vão gastando numa má administração, chega no último ano do mandato deles, o que acontece? Eles estão com a corda no pescoço e não conseguem mais ter um centavo. Se virar de ponta cabeça, sacudir, não cai uma moedinha. Que é o caso de São Vicente, né? Está numa situação lastimável. E agora a reversão desse quadro, realmente é imperativo que se encontre uma situação, porque são serviços essenciais que estão, não só a necessidade da família, né? Influem até na saúde pública como um todo. Acredito que eu digo que o próprio trabalhador se sente confortável e vê que o serviço não está feito, mas às vezes ele não tem outra alternativa, senão, exatamente, vamos dizer assim, gritar, né, para receber o seu cruzar direito. Os braços, tem que gritar. E quem me ensinou isso foi um ministro, tá? Foi um ministro. Eu fiz, não vou falar porque é questão de ética, né? 3 vezes eu estou no consultório do ministro, em Brasília. Tá? Aí na 4ª vez, acho que ele não queria que eu encostasse mais, porque quando ele olhava para mim, dizia, já vem cobrança. Aí ele falou para mim assim, Macaé, faz o seguinte, e se você não gritar, não vai acontecer nada.
Ah, é? Tá bom. Então vamos gritar, né? Aí de lá para cá eu comecei a gritar. Tudo que era... Primeiro a gente vai pelo amor, né? Se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Aí a gente vai gritar, vai bater lata na voz do cara para ver se alguém acorda, né? Então é assim. Quem não reclama, quem não reclama, né? Tem outro velho ditado, quem não chora não mama. Agora, Macaé, o comércio também lá sentiu bastante, né? Cubatão, até contraponto que nós estamos vendo uma ligeira reação aqui em Santos, por exemplo, em alguns municípios da Baixada. Porque, na verdade, o comércio, a gente até brinca dizendo assim, uma palavra meio chula, que o comércio é o terminal. Se você tira, todo termômetro é pelo comércio. Se você chegar no comércio, olhou, vê 2 ou 3 vendedores ali, de braço cruzado na porta, não entra ninguém, então o negócio está feio ali naquele setor. É o que está acontecendo. Não tem. Primeiro, se você tinha 5, você vai ter 2, porque 3 tem que dispensar. E tem que ser rápido, enquanto você tenha dinheiro para pagar a rescisão do pessoal, porque senão, se você vacilar, você não vai ter nem dinheiro para pagar a rescisão daquele trabalho. E não tem emprego para ninguém. E o comércio sofre muito com isso, o comércio da cidade. E teve a questão ainda do cartão servidor, né? Que também... Não pagaram. Causou prejuízo para todos. Só na Cursam mesmo ele já deve 4. Porque é o mesmo tal do gift, que ele paga, que é aquele cartão dos servidores, só para o pessoal da Cursam já deve 4. E vai terminar o mandato devendo. Deve 4 o quê? 4 milhões? Não, 4 gift, que são 4 cartões, que chamam cartão de cidadão. 4 modelos que eles dão, né, que é para esse dinheiro girar em Cubatão. E desconta, e é descontado da folha de pagamento. Ele dá esse cartão, a pessoa faz compra em Cubatão com ele e tal, só serve para Cubatão, né, como se fosse o estilo uma moeda. Mas é descontado da folha de pagamento do empregado. Já deve 4 lá, o gift lá e não tem dinheiro. Não estão tendo dinheiro nem para efetuar o pagamento, para pagar a cesta básica, o ticket de alimentação. Porque é uma complementação. O ticket de alimentação é uma complementação do salário. Então, eu queria agradecer demais a presença do Macaé. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço à sua assessora Joca, amigo de longa data. A casa está aberta para outras oportunidades. Obrigado, Macaé, presidente do Sintra Combs.